Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal. Meu nome é Alexander, sou o criador do canal Investe Fácil. Nosso objetivo aqui é desmistificar o mundo dos investimentos, porque muitas pessoas pensam que é difícil investir, que é complicado, que requer um conhecimento absurdo, e não é nada disso. Principalmente para você dar os primeiros passos, é muito mais fácil do que você imagina. Lógico que precisa de um pouco de cuidado, um pouco de cautela, um pouco de conhecimento, mas é muito, muito mais fácil do que vocês possam imaginar. Podem ter certeza disso. E aqui nós vamos abordar desde os fundamentos principais, né, da educação financeira. Vamos passar pelos investimentos em renda fixa, fundos imobiliários, fundos agrários, ações, opções de ações, investimento no exterior, que é muito importante, criptomoedas também, vamos falar um pouquinho. Enfim, nós vamos abordar tudo que é preciso para que você possa investir com segurança. Hoje nós vamos falar do tópico que para mim é o principal quando se trata de investimentos, que é o poder dos juros compostos. Dizem que Einstein falou que juros compostos é a maior força do universo. Se é verdade ou não que ele disse essa frase, eu não sei, mas eu posso te afirmar que é uma máquina avassaladora de geração de renda. E nós vamos fazer alguns cálculos aqui que vocês vão ficar impressionados. Para responder já a pergunta do vídeo, se é possível ficar milionário com pouco dinheiro, já adianto que sim, é totalmente possível, com um pequeno investimento. Vocês terem ideia que um investimento de uma moto, a prestação de uma moto, já é possível você ficar milionário. Mas para saber como, fiquem comigo até o final, que nós vamos abordar isso nos detalhes. Bem, meus amigos, para começar, antes de entrar no assunto provavelmente dito, gostaria de pedir a colaboração de vocês. Então, esse canal é pequeno, está começando agora. Este é apenas o quarto vídeo. É o primeiro vídeo que eu falo diretamente com vocês. Então, para que possa crescer, para que esse conteúdo possa chegar a mais pessoas, eu peço encarecidamente que vocês deixem um like, compartilhem, se inscrevam no canal. Claro, se esse conteúdo estiver agregando alguma coisa para vocês, né? Mas deixar o like é muito importante. E faça logo agora, porque senão você pode esquecer no final. Se chegar ao final você vê que não teve nenhum ganho com esse conteúdo, você pode tirar o seu like. Quando se trata de juros compostos, eu acho que, primeiramente, a gente deve falar da pessoa nesse país que mais soube usar essa ferramenta, a pessoa que acho que mais ganhou dinheiro no Brasil, é o maior investidor, pessoa física, da Bolsa Brasileira, e é o autor desse livro aqui, Luiz Barsi Filho, O Rei dos Dividendos. Pessoal, esse livro aqui é fantástico. E ele, para vocês terem uma ideia, acumulou nada menos do que 4 bilhões de reais, e é bi, com B mesmo, não é milhões, 4 bilhões de reais. É algo absurdo, mas para vocês terem uma ideia do que eu estou falando, em 2023, esse cara ganhou por dia mais de 1 milhão de reais. Então, esse é o poder dos juros compostos, é o que eu vou abordar aqui com vocês. Se vocês já quiserem adquirir o livro, né, o link já vai estar na descrição para compra, juntamente com o link do livro O Homem Mais Rico da Babilônia, que é o livro que eu falei no primeiro vídeo. Bem, talvez você esteja perguntando como é que funciona esses juros compostos, como que o Barsi ganhou tanto dinheiro assim. Para vocês terem uma ideia, até os 19 anos, ele morava no Brás, no Cortiço, tinha praticamente patrimônio nenhum. E depois de 50 anos investindo, ele conseguiu um patrimônio absurdo. É porque, diferentemente dos juros simples, os juros compostos, seu patrimônio inicial, todo ano, soma com seu rendimento e gera um novo rendimento. Nos juros simples, se você tem R$ 1.000 aplicado a uma taxa anual de 10%, todo ano você vai ter R$ 100. Com juros compostos, não. No primeiro ano você tem R$ 100. Então você agora já tem 1.100. A uma taxa de 10%, já são R$ 110. Então você passa a ter R$ 1.210. E aí, no próximo ano, você já passa a ter R$ 1.331. Então, ao longo de vários anos, você vê que seu patrimônio ele vai crescer exponencialmente. E por que então que, se é tão bom assim, por que muitas pessoas não investem? Por que nem todo mundo ganha dinheiro com isso? É simples, é porque justamente a variável mais importante para os juros compostos
aquela que faz o seu investimento realmente crescer de forma absurda, é justamente a variável que a gente não tem controle. Porque você pode controlar o seu aporte inicial, você pode começar com 5 mil, você pode começar com 1.000, você pode começar com 10 mil, você pode começar com zero, você pode controlar o seu aporte mensal, se você aporta todo mês 200, você aporta todo mês 500, R$ 1.000. Você pode, de certa forma, controlar a sua taxa de juros, você pode ponderar entre risco e retorno, ter um rendimento melhor com um risco menor, isso é capaz de você fazer. Quanto mais você estuda, melhores investimentos você é capaz de conseguir. Só que o tempo você não tem controle. O tempo, infelizmente, foge ao controle do homem. E então, o que a gente pode fazer para que a gente consiga minimizar esse impacto do tempo? Bom, a gente pode trabalhar de certa forma que a gente tenha mais dinheiro para investir. Você pode ter uma outra fonte de renda, mas nem todo mundo consegue ter uma outra fonte de renda. Então, você consegue juntar um pouco mais de dinheiro, você consegue economizar um pouco mais. Eu, quando era mais novo, eu costumava limpar a caixa d'água da minha casa. Já limpou a caixa d'água da sua casa? Não é fácil, hein? Calor do Rio de Janeiro, quase 50 graus, é difícil. Mas como é que eu fazia? No dia anterior, eu fechava a água da rua. No outro dia de manhã, eu ia limpar a caixa. Normalmente ainda tinha um pouquinho d'água. E eu abria as torneiras, abria o chuveiro, dava descarga. E depois da caixa limpa, eu ia abrir novamente a água da rua para poder encher. E aí eu lembrava que eu tinha esquecido algumas torneiras abertas. E eu tinha que fechar a torneira, porque além do desperdício propriamente dito da água, a caixa não ia encher, ou ia demorar muito tempo. Dependendo da quantidade de torneiras que tivessem aberta, a caixa realmente não ia encher. E o que isso tem a ver com investimento? Você pode estar perguntando. O cara começou a falar de dinheiro, agora está falando de caixa d'água, né? Mas tem tudo a ver com esse investimento, pessoal. Talvez você tenha alguma torneira aberta e não se deu conta. Será que você cuida do seu dinheiro com tanto carinho como deveria? Será que você não consegue fazer sobrar um pouquinho mais para que você tenha um aporte melhor mensalmente? Vamos ver. O que eu vou falar agora se você é abençoado e você já tem um patrimônio grande, você já recebeu uma herança, se você já é de família rica, isso não se aplica a você, é claro. Agora, se você é um pequeno investidor, se você tem pouco dinheiro, se você é um assalariado, se você recebe pouco dinheiro por mês, isso aqui vai fazer toda a diferença no seu investimento. E eu fiz uma colinha para mim não esquecer, são vários detalhes. Por exemplo, você aproveita todo o desconto à vista que você tem, quando você vai comprar alguma coisa que você tem 10% de desconto, você aproveita esse desconto ou você paga no cartão de crédito porque você não anda com dinheiro na carteira. Se você, falando em cartão de crédito, você ainda paga anuidade do seu cartão de crédito, você ainda paga tarifa bancária, com tantos bancos digitais que tem por aí hoje em dia, com tudo grátis, conta tarifa zero, cartão de crédito sem anuidade. Quando você vai no mercado comprar alguma coisa, você analisa bem se aquele produto realmente está mais em conta do que outro. Se você tem um pacote vai comprar papel higiênico com 8 rolos de papel higiênico e tem outro com 20, você faz o cálculo por cada rolo de papel higiênico para ver qual que é mais barato. Falando em mercado ainda, se você costuma comprar sempre no mesmo mercado e aquele mercado tem um cartão de crédito que oferece desconto em todos os produtos, você tem esse cartão para ter um desconto melhor? Falando em cartão ainda, você confere a fatura do seu cartão de crédito no detalhe para ver se não tem nenhuma cobrança indevida que você possa questionar. E ainda falando em fatura, você confere conta d'água, conta de luz, tem certeza que você confere de forma certa? Primeiro que para você conferir, seja conta de água ou conta de luz, e uma conta de consumo recorrente, você tem que ter as duas contas na mão, dos 2 meses, desse mês e do mês anterior. Porque na fatura de água, por exemplo, ela vai ter a marcação anterior e a marcação atual. E a marcação atual desse mês vai ser a marcação anterior do próximo mês. Então você tem que ver na sua fatura se aquela marcação anterior bate com a marcação da outra conta. E a diferença entre a marcação atual e a marcação anterior é justamente o que você vai pagar de consumo. Claro que somado a outras taxas. Falando ainda em fatura, fatura do telefone, você confere se não tem nenhuma taxinha adicional, se não tem nenhum pacote ali que você não contratou, pacote de livros, de revista, pacote de dados diferentes.
Você já tentou pedir uma redução no valor da sua fatura? Para vocês terem uma ideia, eu sou cliente da TIM e 3 anos consecutivos. Eu ligava para a TIM, falava que estava muito cara a fatura, que eu tinha encontrado uma outra um pouco mais barata e eles abatiam o preço. Além de fazer um abatimento no preço, ainda me dava outros benefícios. E eu fiz isso por 3 anos consecutivos. Vocês podem testar. Falando ainda em telefone, algo muito importante para fazer, e essa aqui é uma dica que vale para tudo, é uma dica de ouro. Qualquer reclamação, qualquer contato que você tem que fazer com alguma empresa, estabelecendo a relação de consumo, você sendo consumidor, você tem que gravar a ligação. Celulares hoje em dia você consegue fazer gravação, mas às vezes você liga para algum número e esse número você não consegue gravar. Então, o que você faz? Você instala um gravador de voz, até em outro celular, porque você faz a ligação do seu celular e você grava com outro. E você não precisa nem mesmo ficar com essa gravação no seu celular. Acabou de gravar, você manda essa gravação para o seu próprio e-mail. Você pode mandar e-mail para você mesmo. Se o arquivo for muito grande, você instala no celular um compactador de arquivo. Então você faz a compactação desse áudio e manda para o seu e-mail e deixa gravada lá. Se você precisar processar essa empresa, você já vai ter a prova. Essa dica é uma dica de ouro mesmo, hein? Bem, vocês participam de algum programa de fidelização com desconto? Cachorro guia de casa. São 3 banhos por mês, pelo preço de 2. Onde eu corto cabelo e faço barba? A cada 10, um é grátis. Lâmpadas hoje em dia. Lâmpadas têm pelo menos 1 ano de garantia. É uma empresa Kian, K-I-A-N. Não é recomendação, mas eu já tive vários contatos e toda vez que alguma lâmpada queima dentro da garantia, basta mandar foto da lâmpada, foto da nota fiscal. Em 2, 3 dias, eles estão devolvendo o dinheiro, fazem um Pix. Mas isso tudo que eu falei aqui para vocês é apenas para plantar uma sementinha. Vocês vão analisar, vai ver o que se adequa à realidade de vocês, o que vocês vão aplicar, o que vocês não vão aplicar. Mas o que eu queria realmente que vocês mudassem de forma radical é o que eu vejo que não é apenas a torneira estar aberta, a torneira está escancarada. E esse tipo de oportunidade você não pode deixar passar, porque é algo que vai fazer o seu aporte melhorar muito. O que você vai fazer a partir de agora? Você vai trabalhar com a sua reserva de emergência, que é o ponto fundamental quando você quer investir. Se você quer pensar em investir, você precisa ter a primeira reserva de emergência, que nós abordamos no primeiro vídeo aqui do canal, e você vai usá-la como reserva de emergência e oportunidade. E qual o valor que você precisa ter? Aí vai da sua realidade. Eu gosto de trabalhar com 4 gastos mensais. Pego o meu gasto por mês e uso ele vezes 4. Hoje em dia eu estou com bem mais, porque eu quero aportar no fundo imobiliário. Esse fundo imobiliário está no preço que eu não acho legal no momento, está caro, e o valor que eu iria aportar nele, eu aporto nessa reserva de emergência, deixo no CDB de liquidez diária. Se esse fundo imobiliário chegar no preço que eu quero comprar, eu tiro o dinheiro do investimento e faço a compra. Se não, se pintar uma outra oportunidade, o nome já diz tudo, reserva de oportunidade. Eu vou utilizar para outra finalidade, depois eu reponho aquele valor. Então, com esse dinheiro em mãos, tudo que você for comprar daqui para frente, você vai pesquisar, o primeiro ponto. Tem gente que não pesquisa preço, pesquisar preço é fundamental. E aí você vai perguntar se para comprar à vista tem desconto. Se o vendedor falar que não, você vai falar, então muito obrigado, mas eu vou dar mais uma volta, eu vou procurar um desconto. Agora, se ele falar que tem desconto, desconto de 5%, 10%, você vai perguntar, então para comprar 2 produtos ou 3, tem um desconto maior? Perguntar não custa nada. E aí, se tiver o desconto à vista, você vai fazer a compra à vista com desconto. Agora, não tem desconto, você realmente não conseguiu. Você então vai pagar com cartão de crédito. Mas não é cartão de crédito normal. Esse cartão de crédito tem que ter pelo menos cashback, que é o que eu gosto, ou programa de milhagens, programa de pontos, que você consegue trocar por passagens aéreas, trocar por produtos, qualquer coisa desse tipo. Mas você tem que ganhar alguma coisa com o seu cartão de crédito. Quase todo banco hoje em dia tem. O meu, por exemplo, não é recomendação, mas a título de conhecimento, eu utilizo da XP Investimentos e todo mês eu tenho 1% de cashback. Aquele dinheiro já volta para mim em forma de investimento, fica lá rendendo dinheiro, rendendo juros, 10% de desconto. É mais que muitas empresas pagam por ano. A maioria das empresas aqui no Brasil paga 8% de dividendos, 6%, 5%. Então, em 5 minutos de negociação, você conseguiu aquilo que você demoraria 1 ano para conseguir.
Então é algo que você não pode deixar escapar, de jeito nenhum. Se você já utiliza o Pix, já é um ponto favorável, porque o Pix você precisa primeiro ter o dinheiro. Então, se você tem o dinheiro, você paga com dinheiro para ter desconto à vista. Se você não tem desconto, então você não paga no dinheiro, paga no cartão para ter o cashback ou para ter sistema de pontos. Então, com isso, vocês vão conseguir melhorar muito o investimento de vocês. E vocês podem estar pensando, mas 1%, 10%, 5% realmente faz diferença? Será que realmente vai mudar a minha vida com isso aí? E eu afirmo para vocês que 0,25% é muita coisa, muita coisa. E aí você pode estar falando, mas aí você está forçando a barra. 0,25% não é nada. Bom, então agora nós vamos ver no cálculo com juros compostos, porque palavras convencem, mas exemplos arrastam. Então vamos ver o exemplo com a boa e velha matemática e vocês vão ver como que 0,25% faz muita diferença. Bem, meus amigos, nós vamos fazer o cálculo agora. Você pode pesquisar por uma calculadora de juros compostos no Google, calculadora de juros compostos. Eu já usei bastante essa aqui do Investidor Sardinha, tem um canal muito bom no YouTube, eu recomendo. E vamos imaginar que você queira fazer esse investimento por 30 anos, investimento pensando na sua aposentadoria. Você já tem 10 mil para começar, vender um carro, ganhar a indenização da empresa, seja lá o que for. Por mês você vai colocar 500, aquela prestação da moto que eu comentei lá no início. Com a taxa, a gente falou muito de 10%. Vamos pegar 10% ao ano? 10% dividido por 12 meses dá 0,83% por mês. 0,83, 30 vezes 12, 360 meses. Alguém aqui é mês? Alguém chuta um palpite? Quanto vai dar? Vamos ver? Tá aí, pessoal. 1.300.000 reais. E eu comentei que 0,25% é muita coisa. Vamos ver mesmo, vamos ver se faz uma diferença grande nesse saldo final aqui. 0,83% mais 0,25%. Quanto vai dar? 1,08. Então vamos colocar aqui 1,08. E aí, você acha que vai aumentar 300 mil, 400 mil, 500 mil? Vamos lá. 2.600.000. Você simplesmente dobrou seu saldo final com 0,25 a mais na taxa de juros. E o que é mais importante é isso aqui, ó. Você investiu apenas 190 mil. Mais de 2 milhões foi apenas juros. Então, olha a força que tem esses juros compostos. Você põe 190 mil para ter um patrimônio de 2.600.000. O Barsi investiu por mais de 50 anos. 50 vezes 12 dá 600. Vamos colocar aqui 600 meses e vamos calcular. Já pula para 35 milhões de investimento. Olha que coisa absurda. E aí aquela curva, a mesma coisa. Ela começa tímida. Vários meses ela está pequenininha. Depois de muito tempo ela começa a subir, subir, subir e vira aquela bola de neve gigantesca. O Warren Buffett, um dos maiores investidores que existe, diz que consegue 2% ao mês de renda. Se você não consegue 2%, mais 1,3 apenas, vamos ver quanto é que dá? 1,3 já passa para 112 milhões. É claro que é muito difícil você conseguir 1,3%. Isso aqui é apenas a nível de curiosidade, pessoal, para a gente ver como é que funciona essa ferramenta, como que ela é muito importante. Aqui não reflete a inflação não está calculada aqui. Ao longo dos anos, a inflação vai comendo o seu rendimento, isso é óbvio, mas você vai vencendo aqui, você não vai estar vencendo, botando R$ 500 todo mês. Basta você fazer uma pesquisa pelo valor do salário mínimo há 10 anos atrás. Vamos ver quanto é que era. Valor do salário mínimo. Vamos ver logo 2000. 2000. Quanto é que era? Olha aqui, ó.
Em junho de 2000, o salário era R$ 151. Então você vê aqui, ó, de 2000 para 2024, olha a diferença absurda que nós tivemos, de R$ 151 para o valor do salário mínimo agora. Então, esse valor da inflação, você vai ajustando aqui nos seus aportes mensais. Mas a taxa de juros é difícil você prever ao longo prazo. Esse valor inicial, você ao longo dos anos, você vai conseguindo colocar mais aqui. Você vai ter outras indenizações, você vai sair de outras empresas, ou você vai montar um negócio próprio, você vai ter condições de botar muito mais. Então, o valor que você vai ter no final pode ser ainda muito maior do que esse aqui. Bem, pessoal, chegamos ao fim. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Nós fizemos um passeio pelo universo dos juros compostos. Eu mostrei para vocês a necessidade de pensar dessa forma, de pensar no longo prazo, de pensar no futuro, como que essa ferramenta é poderosa. E é triste ver pessoas que contribuem a vida toda para o INSS, 35 anos, às vezes mais, e fica com aquele salário mensal que não dá nem para pagar um plano de saúde, às vezes não consegue comprar os remédios. E se você conseguisse fazer esse investimento por conta própria, ao final de 35 anos você teria um patrimônio gigantesco, que não seria só seu, seria um patrimônio seu, da sua família, seus filhos, seus netos. É algo a se pensar. Claro que eu não estou falando para você parar de pagar o INSS, longe de mim, é um seguro, mas pense também em ter seu patrimônio paralelo a isso, e no futuro vai fazer uma diferença gigantesca. Nós vimos aqui nos cálculos práticos como que você consegue ter um bom dinheiro de forma simples, com pouco dinheiro, basta ter disciplina e confiar, saber que depois de alguns anos o rendimento vai vir e você vai conseguir usufruir daquilo. Se você ainda não deixou seu like, eu peço que você deixe seu like, encarecidamente, para ajudar o canal a crescer, para que possa chegar esse conteúdo a outras pessoas, para que todo mundo tenha o mesmo entendimento de quão importante é a gente ter a nossa independência financeira. Até o próximo vídeo, pessoal.